Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado do programa de hoje é o vice-governador do estado do Amazonas, Tadeu de Souza, a quem eu agradeço a presença e duas boas-vindas, dando esse boa noite, já desejando um feliz ano novo, que daqui a pouco a gente já chega a 2024, doutor Tadeu. Obrigado, Neto, por me receber aqui, agradecer à família Band, dar essa oportunidade aos amazonenses, ao povo do Amazonas, a gente que está a poucos minutos de entrar no novo ano, deixar aqui ao povo do Amazonas que a gente tenha um 2024 venturoso, de prosperidade e que a gente continue nesse ciclo em que os amazonenses tenham melhor qualidade de vida, em que a oportunidade que nós, agentes políticos, agentes públicos, tenhamos capacidade de oferecer o melhor aos amazonenses e ao povo do estado do Amazonas. Queria fazer aqui uma retrospectiva, se o senhor me permite, desse ano de 2023, que foi um ano de, imagino eu, de grandes desafios, a sua entrada na vida política, né, porque já participava da vida pública, mas agora com cargo eletivo, né, começa como vice-governador, e num ano totalmente atípico na questão ambiental por conta da estiagem, enfim, sem muitas turbulências políticas, mas um ano em si muito desafiador, né? O ano de 2024 foi desafiador para todos os estados da federação, para o próprio governo federal. Aqui, nós, no estado do Amazonas, fomos diretamente impactados com a existência dos dois fenômenos oceânicos, tanto no Pacífico como no Atlântico, que influenciaram diretamente no nosso regime de subida e descida de águas. Tivemos uma estiagem histórica e que pegou desprevenido não só o povo do Amazonas, pegou também, de certa forma, nós temos, como eu tenho o hábito de falar, gestores, os agentes políticos, a gente tem um conhecimento dentro de uma janela de previsibilidade dos eventos, tanto da enchente quanto da cheia. Mas o que aconteceu esse ano, nem as alternativas científicas foram capazes de prever assim, uma baixa tão rápida do nível dos rios. A gente teve há poucos dias aqui a retrospectiva na Band e, por exemplo, o ano começou com muita chuva, com enxurrada, por exemplo, aqui na capital amazonense, inundações, teve o deslizamento ali no Jorge Teixeira, né, que deixou vítimas, famílias, enfim. E depois um fenômeno El Niño com consequências totalmente contrárias, né, com tempo seco, e a gente vivendo por tudo isso, como o senhor disse, sem poder prever muita coisa, né? Por mais que o sistema de proteção civil dentro do estado do Amazonas, articulado com o governo federal, tenham feito todas as tratativas iniciais, havia orientação científica da existência de uma estiagem severa, ainda que todas as cautelas, todas as emissões de alerta tenham sido realizadas, ainda assim foi difícil conter e mitigar os efeitos de uma estiagem que, como eu repito, não estava na programação e nem no âmbito de previsibilidade de nenhum órgão. Agora eu deixo para o senhor tomar a pauta do que é importante. Como foi esse primeiro ano na cadeira de vice-governador? Foi muito desafiador, Neto. Eu sou Tadeu de Souza, eu estou no cargo há 12 meses de vice-governador. Eu tenho o hábito de falar que eu entrei na política pelo andar de cima. Até então não tinha ocupado nenhum cargo eletivo, apesar de estar há 25 anos no serviço público. Sou procurador do Estado de carreira, fui procurador-geral do Estado e desde janeiro de 2023 estou nesse desafio de conduzir o Estado do Amazonas, conduzir a administração pública do Poder Executivo junto com o governador Wilson Lima. E a gente teve, além desses fatos ligados aos fenômenos oceânicos que impactaram diretamente aqui a nossa região, o Amazonas, nós também tivemos assim, um comportamento imprevisível da Receita que fez com que todos os estados da federação tivessem impactado a execução dos seus orçamentos. Isso advindo de cenário externo, de geopolítica, arrecadação no âmbito federal, que impacta diretamente na repartição do bolo tributário
fundo de participação do Estado e fundo de participação dos municípios. Mas eu tenho uma esperança, tenho uma visão, sou muito otimista que em 2024 muitos projetos que ficaram em compasso de espera estancados serão desenvolvidos. Agora, qual é a perspectiva? A gente está vivendo esses dias aí a questão da reforma tributária. O senhor já se debruçou sobre esse assunto? Como é que fica a nossa condição com as últimas mudanças? Inicialmente, nós tivemos o corpo dos legisladores, os 3 senadores, os 8 deputados federais, o próprio governador, por ele guiado e em compasso com os governadores da Amazônia Legal, estiveram diretamente nas tratativas junto à comissão da reforma tributária, e eu penso que fechamos o ano de 2023 com muitas vitórias. Inicialmente havia a possibilidade de criação de um imposto seletivo, que isso enfraqueceria do ponto de vista jurídico e da segurança jurídica o modelo da Zona Franca. Depois criou-se, o relator da reforma tributária no Senado criou a figura da síndica, uma contribuição e intervenção na atividade econômica, que beneficiaria o Estado do Amazonas, mas isso foi visto pelos estados do Sul e do Sudeste como um privilégio a mais. Isso desencadeou numa terceira opção, que é a tributação do IPI nos produtos que têm processo produtivo básico autorizado na Zona Franca, e porventura fosse objeto de importação ou produção em outro estado da federação. Portanto, eu acho que o modelo saiu fortalecido. Eu acho que há uma compreensão hoje nacional de que o modelo de incentivo fiscal que foi implantado no estado do Amazonas há 5 décadas é um modelo de desenvolvimento social, é um modelo de preservação ambiental e, inclusive, eu acho que ajuda muito do ponto de vista estratégico nas políticas do governo federal, que está encabeçando hoje toda essa agenda internacional referente à mudança climática, à mudança energética. Portanto, eu vejo que tanto o fortalecimento do modelo, a reforma tributária, nós fechamos 2023 com vários pontos positivos. Agora, falar do seu relacionamento com o governador Wilson Lima. Como é que foi o ano de relacionamento dessa gestão de ter essas duas forças, né, comandando o nosso Estado? Eu tenho um estreito relacionamento institucional com o governador, e ele me deu oportunidade para liderar alguns temas da administração pública. E nesse período de 12 meses eu tenho ajudado ele nessa tarefa de, muitas vezes a gente acaba se revezando em algumas agendas, e hoje o meu papel vai além de um papel de representatividade, vai além de um papel de secundarizar a atividade do governador. E eu fico muito feliz porque o governador Wilson Lima, junto com todos os secretários, estão dando oportunidade, com a minha experiência, a contribuir com a eficiência do serviço público no Amazonas. Isso é importante se dizer porque na eleição passada, a gente até trouxe o doutor Tadeu, participou de entrevistas aqui na Band. Tive a oportunidade de estar aqui com vocês. Porque o jornalismo da Band entende que na história a figura do vice tem uma importância muito grande em todo o contexto de governo. A gente trazer desde do nível presidencial, Dilma Rousseff assumiu, né, a presidência depois de Lula, Michel Temer. Começou ainda com o presidente Itamar Franco, né? E o próprio presidente Itamar Franco, que foi o primeiro vice-presidente das diretas, já assumiu também, né, a presidência. E aqui também no governo do Estado, com o Omar, que foi vice de Eduardo Braga, enfim. Então, eu já entrevistei aqui políticos que falam, não, o vice não, é uma caneta sem tinta, isso foi um jargão conhecido aqui no estado do Amazonas também. E como é que o senhor tem se sentido de forma representativa na cadeira de vice? Como eu falei há pouco, eu gosto do papel que eu exerço. O governador Wilson Lima me deu um papel que vai além de secundarizar ele nas agendas, vai além de apenas substituí-lo nas suas ausências. Hoje eu estou à frente de alguns papéis, participei ativamente agora durante a estiagem das reuniões, participei inclusive junto com o governador e me coloco à disposição hoje de todo o secretariado e entendo que a posição que eu exerço como vice-governador, como técnico, como alguém que já exerceu, por exemplo, o cargo de Procurador-Geral do Estado, eu me habilito, junto com o governador, a assumir certas
atividades dentro da administração pública. E eu acho que nos próximos 3 anos que a gente já tem durante o mandato, eu quero dar a maior eficiência possível a esse período que eu estarei como vice-governador. O senhor cita os próximos anos, ano que vem, agora daqui a poucas horas já, é ano eleitoral de 2024, né? Como é que o senhor está acompanhando as conjecturas que estão surgindo até agora? Eu faço parte do grupo político aqui no Amazonas, liderado pelo prefeito Davi Almeida, que é do mesmo partido, que é o Avante. E entendo que as forças políticas, elas têm um processo de embate e coalizão que com o tempo se distensiona, sempre visando o interesse público, visando o interesse maior, que é dar prestação de serviço público com qualidade, exercer mandato com qualidade, independente das ambições pessoais. Penso que ocasionais embates de refrega típico do ambiente partidário, eles são comuns e que, ao final, eu costumo falar sobre os playoffs. Nós estamos ainda na realização dos playoffs, mas no campeonato principal estarão todos num time só. Tá certo. Tadeu de Souza, vice-governador do estado do Amazonas, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer uma breve pausa e volta em 2 minutos. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o vice-governador do estado do Amazonas, Tadeu de Souza. A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre a carreira, o Tadeu explicou que ele vem de carreira de procurador do estado e a gente falou um pouco sobre a situação ambiental aqui do estado do Amazonas, né? A questão da chuva, a questão do El Niño. Mas a gente tem uma questão ambiental que é burocrática, que é a BR-319. Agora, fazendo parte, né, da alta cúpula do Estado, o que o senhor traz de informação que pode passar para o público do Band Entrevista sobre o quanto é possível a gente ter essa estrada asfaltada? É muito importante ter essa oportunidade para falar sobre a logística no Amazonas, né? A logística na região amazônica. Há uma pressão da opinião pública, dos amazonenses, para que a gente, enfim, se faça a reestruturação e coloque em operação 100% a BR-319. Nós somos uns poucos estados da federação que não tem ligação com os grandes centros, o resto do país. A gente vê, por exemplo, o Acre, através da BR-230, ligando por Maitá, por Porto Velho, se liga aos outros eixos, né? A Belém-Brasília, por exemplo. E a gente, assim como o estado do Amapá, estamos isolados. A BR-319 é um projeto de integração que se iniciou ali no final da década de 80, mas que, infelizmente, por volta ali do final da década de 90, a BR perdeu a plena trafegabilidade. E desde 2016 ela voltou. E há esperança dos amazonenses que esse modal se reestruture e fique disponível. Afinal de contas, nós precisamos fazer integração entre as cidades, integração entre pessoas. Um modelo disso é a própria região do Médio Solimões, né? do Baixo Solimões ali, Manacapuru, junto com Capiranga, Anuri, Beruri. Ali é uma região de mais de 300 mil pessoas que viviam isoladas, né? Hoje nós temos ali a Ponte Rio Negro ligando a capital, nós temos a duplicação da M070 e nós temos um fluxo de pessoas que têm acesso, muitas vezes, a ensino superior, têm acesso mais fácil a média e alta complexidade, devido a essa reestruturação logística. O Amazonas, a Zona Franca de Manaus, isso do ponto de vista econômico, nós temos as hidrovias, onde nós recebemos todos os insumos para a produção da Zona Franca e onde nós escoamos a produção da Zona Franca. Nós temos, por exemplo, o aeroporto Eduardo Gomes, que é um dos maiores aeroportos de carga do país, responsável por 40% do tráfego de carga. Aqui produção de produtos de valor agregado, como celulares, bem informática, ele é todo
ela é toda enviada via aérea, né? Diferente de alguns insumos para produção de 4 rodas, da linha branca, que os insumos chegam através das hidrovias e o escoamento é feito por hidrovias. E o modal rodoviário, ele é importante para fazer a conexão entre as cidades. O transporte intermunicipal, o transporte interestadual, como você vai falar para alguém que mora em Boa Vista ou em Porto Velho, que para vir para a cidade, para Manaus, leva 10 horas, 12 horas no modal rodoviário e no modal fluvial leva 5 dias. E nós temos aqui estado da região norte que ainda não fecharam essa macro logística, né? Nós temos um modal aéreo de certa forma eficiente, inclusive com um projeto do governo do estado, desde 2020, de revitalização de 26 aeródromos em todas as calhas do Rio Negro, esse projeto que até 2026 vai se implantar com a ajuda do Serviço de Aviação Civil, com a ajuda da própria Infraero. A gente tem várias AMs, a própria AM070, a AM010, que estão sendo duplicadas com a reestruturação de vicinais e ramais, mas infelizmente hoje a gente não tem como trazer essa responsabilidade pelos agentes públicos estaduais. Isso é um problema do governo federal. A própria BR-319 ela precisa de autorização para fazer a pavimentação de apenas o chamado trecho do meio. São 205 quilômetros que vai do quilômetro 250 até o quilômetro 655. Exatamente esse trecho que é um pouco mais pantanoso e que depende para o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, realizar a pavimentação, depende de licença que é concedida pelo IBAMA, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né, que nos últimos 20 anos apresentou 4 estudos de impacto ambiental, inclusive o último em 2020, e ainda assim o IBAMA colocou certas exigências que deixou a trafegabilidade da BR, a sua reconstrução em compasso de espera. Então a gente percebe que são várias informações que elas encaminham para o mesmo local, que é o governo federal. Agora, por mais que seja de responsabilidade do governo federal, o Amazonas ele precisa explicar para o resto do Brasil que não é uma rodovia para passear, como a gente precisou ouvir da própria ministra do Meio Ambiente, né? E o quanto isso traria de bônus político para a gestão? Com certeza. Lima eu penso que os agentes políticos eles precisam criar um ambiente de diálogo e de cooperação. E faz parte da nossa obrigação fazer esse entendimento, fazer esse convencimento. Eu até compreendo que, do ponto de vista vocacional, o Ministério do Meio Ambiente tem um compromisso com essa visibilidade internacional que a região bioamazônica ganhou. E a gente tem algumas feridas abertas com alguns modelos de integração que, do ponto de vista ambiental, foram um desastre. Por exemplo, a BR-163, que liga Santarém a Cuiabá, que deixou vários que eles chamam de efeito espinha de peixe, com a abertura de vários vicinais, crime ambiental, garimpo ilegal. Mas o modelo foi implantado em outro momento, em que havia uma política nacional de colonização. Hoje não. Hoje o que a gente precisa é fazer a integração das cidades, fazer a integração entre as pessoas. E esse processo de convencimento que eu acho importante, que nós, agentes políticos do Estado do Amazonas, temos que fazer essa aproximação com o governo federal, de compreensão acima de tudo, que não é pura e simplesmente mais uma estrada federal. É uma integração, é interligação de pessoas, é a melhoria da qualidade de vida, a melhoria do bem-estar de quem está aqui no bioma amazônico. O Amazonas é exemplo de que ele está disposto a combater, né, qualquer tipo de mazela ambiental. Foi o compromisso firmado na COP, por exemplo, que foi uma meta bastante ousada a ser alcançada com relação ao desmatamento, a redução dessas mazelas ambientais, né? Eu costumo dizer, Neto, que nós temos uma oportunidade agora de, enfim, desencadear todo um ambiente de negócio que cria atratividade ligado diretamente aos ativos ambientais. Penso que é uma oportunidade da gente deixar de lado, não deixar de lado, mas
trazer um novo momento e aquela filantropia estratégica mundial de colocar recursos em fundos e apresentação de projetos vinculada à manutenção da conservação e muitas vezes criando ambiente em que a imagem que você passa é de santuário, é de romantizar quem vive aqui na região amazônica. Eu penso que hoje é o momento da gente colocar uma nova dinâmica, compreender que na floresta, no bioma amazônico, é uma oportunidade, acima de tudo, de geração econômica, de lucratividade, com a exploração de ativos florestais, com o pagamento de serviços ambientais, com o estabelecimento, enfim, de patentes ligadas a toda a cadeia alimentícia, utilizando insumos da floresta, patentes vinculadas aos insumos dos biofármacos, dos biocosméticos. E para que isso aconteça, a gente tem que entrar no segundo momento, que vai além dos fundos estratégicos, vai além de fundos soberanos, mas trazer os grandes players dos fundos financeiros, da atividade econômica mundial, ligado à indústria alimentícia, ligado à indústria do bem-estar, trazer eles para terem suas operações dentro da região amazônica. Nós temos aqui, por exemplo, o próprio modelo da Zona Franca de Manaus, que é um modelo implantado há 5 anos, há 5 décadas, mas que é um modelo de alta governança corporativa, um modelo que produziu mão de obra qualificada. É um modelo, acima de tudo, ambiental, que a gente tem indústrias que não poluem, não produz CO2. E um modelo social, até a década de 70, o PIB de São Paulo, comparativamente ao PIB do Amazonas, era quase 20 vezes. E depois de 5 décadas, a gente tem ali um PIB comparativamente que não chega a dobrar. Então, de certa forma, nós melhoramos a qualidade de vida por conta de um modelo que é um modelo social, que é um modelo ambiental e que é um modelo que pode ser replicado, porque a gente só tem que ter a perspectiva de que o modelo industrializado, ele pode, mesmo sendo um modelo incentivado, utilizar insumos vinculados a ativos florestais, utilizar a monetização através do pagamento por serviços ambientais. A gente tem a maior reserva hidrográfica do mundo. Nós temos hoje toda uma produção de commodities agrícolas, principalmente ligada ao milho, ao soja, a fertilizantes, que antes eram todas escoadas pelos portos do sul, ali como Santos, Paranaguá, e hoje nós utilizamos as hidrovias aqui da região norte, tanto ali saindo de Porto Velho, passando por Humaitá, Itacoatiara, subindo pelo Amapá e pelo Pará. E é um novo momento de desenvolvimento da região norte. Eu penso que o período assim, de visão da floresta como pura e simplesmente um ambiente de retirada de recursos extrativistas, ele passou. Eu acho que é o momento da gente adensar essa cadeia de valor da região amazônica, atrair investimentos que vão além do potencial orçamentário, que muitas vezes é limitado nas engrenagens públicas, é limitado não só no Brasil, mas em qualquer outro ambiente institucional. E é o momento que eu percebo que, pelo próprio perfil desse ciclo de poder do governo federal, que a gente tem para alavancar de vez um modelo de negócio vinculado a ativos ambientais aqui na Amazônia. E nesse sentido de atrair novos investimentos, novas empresas e até da manutenção das que estão aqui, a gente teve uma vitória recente também contra o Estado de São Paulo, que entrou, porque a questão dos créditos do ICMS, né, que não reconhecia esses créditos. Exatamente. Inclusive foi uma ação, a DPF, que foi manejada pela Procuradoria-Geral do Estado, que veio apenas reconhecer o que outros estados da federação já faziam, mas que o Estado de São Paulo se recusava, que era o reconhecimento dos créditos de ICMS utilizados nas operações internas com a Zona Franca de Manaus. Eles não reconheciam as empresas que, porventura, adquirissem produtos ou insumos aqui nessa operação interna. Isso é mais do que nunca a demonstração de segurança do modelo. O que a gente precisa, como
mediador entre o mundo corporativo e o ambiente institucional e muitas vezes até da sociedade civil organizada, é ser esse indutor, facilitar com que esse ambiente se desenvolva e que muitas vezes burocracia, ausência de compromisso não jogue por terra oportunidades que nós já tivemos no passado. Tínhamos no Sudeste, por exemplo, um governador de São Paulo que virou vice-presidente da República. E ele reconhece a região amazônica, reconhece a Zona Franca de Manaus como um modelo de desenvolvimento social e como um modelo de desenvolvimento ambiental. E repetindo, eu acho que mais do que nunca a gente não pode pegar essa carona na história e, de uma vez por todas, transformar esse local que muitas vezes é invisibilizado no cenário nacional, muitas vezes só é reconhecido na opinião pública quando é para pressionar, muitas vezes colocado como vilão, sendo satanizado, muitas vezes do ponto de vista inclusive internacional, por pessoas que romantizam e veem a Amazônia como pura e simplesmente uma fábula, como lendas. E para quem está aqui enraizado, para quem vive aqui, quem tem compromisso com o bem-estar de quem mora aqui, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Vice-governador Tadeu de Souza, feliz ano novo. A gente tem um minutinho aqui para a nossa despedida no Band Entrevista, que o tempo passa voando quando a conversa é boa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, queria agradecer aqui à família Band, agradecer ao Neto, a oportunidade que eu tenho aqui a poucas horas do início de 2024, deixar um recado em nome do governo do Estado do Amazonas. Eu sou muito otimista em relação a 2024 e todos os problemas que muitas vezes não foram gerados diretamente, muitas vezes por um cenário externo, inclusive internacional, de comportamento de receita, de comportamento de atividade econômica. Infelizmente, o Brasil é um país que vive de commodities minerais e commodities agrícolas, e quando o comércio internacional não vai bem, isso é refletido diretamente aqui. Mas eu sou muito otimista, 2024 e os próximos 3 anos, no meu papel como vice-governador, eu quero me doar ao máximo e deixar um legado e uma marca de muita prosperidade. Que 2024 seja de muito bem-aventurança. Abraço a todos. Amém. Muito obrigado mais uma vez ao vice-governador Tadeu de Souza. Obrigado a você que ficou com a gente até agora aqui no Band Entrevista. Um feliz ano novo para todo mundo e até 2024. Um abraço.